Hoje, nós alunos do Porto 1A, do IFES de Cariacica, iremos falar sobre o Porto de Santos. Esse que é o maior porto da América Latina e um dos mais eficientes e importantes da sua área. Iremos falar desde se ele é um terminal privado ou organizado, quais os terminais temos dentro do porto, até quais tipos de área de atracação o porto possui. Esperamos que gostem da nossa apresentação e fiquem agora com os primeiros slides. Então agora falando sobre o Porto de Santos. Ele é um porto organizado que possui terminais que são arrendados para empresas privadas. E o que significa ser arrendado? É quando você cuida de uma área, ela vai ser na verdade sua por um tempo determinado, ou seja, você vai tomar conta daquilo, mas durante certo período, porque depois que esse arrendamento acabar, que esse período acabar, essa área arrendada voltará a ser do seu antigo dono, neste caso, o governo. E este é um assunto muito atual, porque isso está acontecendo neste ano de 2022. E é possível que até o final deste ano o porto já tenha sido privatizado. E é muito importante dizer que esse porto é o maior da América Latina, ou seja, ele tem grande influência. E levando em consideração que este é o maior porto da América Latina e um dos mais influentes, ele possui muitos terminais, sendo alguns públicos, outros privatizados. E eles atuam em diferentes áreas: granéis líquidos, celulose, carros, cargas containerizadas, carga geral. E ao decorrer da nossa apresentação, vocês irão perceber isso, que há uma quantidade imensa de área que eles atuam neste porto. Ele é um porto muito grande e com muitas oportunidades. E aqui vocês poderão ver a quantidade de terminais existentes. Olha só. Terminais de porto organizado, a quantidade 39. O que é um terminal do porto organizado? Primeiramente, o que é um porto organizado? Ele é um porto público, ou seja, ele está a serviços públicos. E um terminal do porto organizado, exatamente a mesma coisa, são terminais públicos. Terminais retroportuários, eles são uma instalação que executa serviços e até controles aduaneiros para facilitar o trânsito e a logística do terminal portuário. Ou seja, eles irão facilitar o processo, eles vão melhorar a logística, eles que mantêm todo aquele controle necessário. E esses são os mais importantes a serem citados aqui. E mais para frente nós iremos falar sobre os terminais em si, quais tipos de terminais existem e o que eles exatamente estão movimentando. Dando sequência à nossa apresentação, nós vemos aqui que os principais produtos exportados por Santos são granéis sólidos, granéis líquidos e a carga geral. E de acordo com os dados divulgados pela Codesp, em setembro de 2022, as exportações gerais tiveram uma alta de 24% em relação a 2021, no mês de setembro, o que demonstra uma recuperação das atividades portuárias que foram duramente afetadas devido à pandemia de Covid-19. Além disso, no mesmo mês, os embarques de granéis sólidos registraram uma alta de 17% em relação a 2021, no mês de setembro, sendo que a maior parte desses produtos, no caso dos granéis sólidos, era composta por milho, farelo de soja e a soja em grãos, que respectivamente tiveram altas de 83%, 44,2% e 91,3%. No que se refere aos granéis líquidos, as principais exportações realizadas em Santos são as de óleo diesel, óleo combustível e sucos cítricos, que em setembro de 2022, quando comparadas com o mesmo período de 2021, tiveram altas respectivas de 23,9%, 18,9% e 3,5%, enquanto que, quando vamos nos referir à carga geral, as exportações de carga geral em Santos tiveram uma alta de 37,3%, atingindo 696 mil toneladas exportadas de carga geral no mês de setembro de 2022. E o incremento dessas exportações de carga geral foram puxadas e alavancadas pelos embarques de celulose, com alta de 29,6%, ferro e aço, com 8,6%, além dos veículos, que tiveram uma alta de 3,3%. E entre janeiro e setembro de 2022, houve um aumento de 6,9% em relação a 2021. E 30% dessas exportações foram todas destinadas somente à China.
Enquanto as exportações realizadas pelo Porto de Santos registraram uma grande alta de um ano para o outro, com as importações ocorreu justamente o contrário. Observa-se que, de um ano para o outro, quando comparamos 2022 com 2021, as importações tiveram uma queda de quase 3%, mais precisamente 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que os principais produtos desembarcados em Santos foram fertilizantes, que tiveram uma queda de 27%, óleo diesel e gasóleo, com uma queda de 34,7%, e o trigo, que teve uma redução de 27% na importação. Agora tratando um pouco sobre a cabotagem, que é o transporte realizado dentro do Brasil, em que o navio navega pela costa marítima, nós vemos aqui que, de acordo com a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, os tipos de carga mais movimentados por esse modal hidroviário no Porto de Santos foram os granéis líquidos e gasóleos, que corresponderam a 77,7% do total de carregamentos do porto, os granéis sólidos, que representaram 10,9%, os containers, que tiveram representatividade de 9% nos carregamentos, e a carga geral, que teve uma representatividade de 2,5% em relação a todas as movimentações de cabotagem realizadas por Santos. Olá, eu sou o Daniel e vou falar sobre quais são os tipos de embarcações que o Porto de Santos recebe e também qual o tipo de carga que é movimentada neste porto através da cabotagem. Nos navios que atracam em Santos, nós podemos dividir eles em três: as embarcações que são reservadas para auxílio no porto, os navios de passageiros e os navios cargueiros, que podem ser subdivididos em dois, que são os graneleiros e os containeiros. Os graneleiros, eles são navios que transportam cargas soldas, sejam sólidas ou líquidas, sejam vegetais ou minerais, e são eles que trazem e levam de Santos carregamentos de açúcar, soja, milho, fosfato, sal e carvão, além de compostos químicos como petróleo e seus derivados, etanol e até suco de laranja. Pode haver também casos de embarque e desembarque de granéis líquidos, e assim esses navios são nomeados de navios-tanque ou também de tanqueiros. Agora, os navios containeiros ou também os porta-container, eles são fabricados para levar cargas armazenadas em containers, como o próprio nome já diz. E também existe um outro tipo de cargueiro, que são os ro-ro, que são caracterizados pelas rampas instaladas em sua lateral ou na popa, que por elas as cargas são carregadas em caminhões e são embarcadas ou desembarcadas. Esse tipo de operação, em inglês, é chamado de roll-on ou roll-off, que também dá origem ao termo ro-ro. Bom, os navios de passageiros podem ser tanto os de passageiros que são utilizados para viagens longas, como os cruzeiros, também os destinados a pequenos deslocamentos, como os catamarãs da Dessa e as catraias, que elas fazem a travessia entre as margens do estuário, e também existem aquelas embarcações que são de recreio esportivo, como lanchas e iates. E não podemos deixar de falar que o Porto de Santos ele reúne embarcações que são reservadas para o serviço de apoio à atividade portuária, como os rebocadores, que são projetados para empurrar ou puxar cargueiros durante sua atracação ou desatracação, os supply boats, que levam equipamentos e mantimentos para a plataforma de petróleo. Agora, as cargas que são movimentadas por cabotagem no porto, eu já falei algumas anteriormente, mas aqui temos algumas listagens que são por cabotagem. Não só por cabotagem, mas também exportação internacional. Temos soja em grão, celulose, milho, farelos, carne, fertilizante, as cargas containerizadas em geral, granéis sólidos e granéis líquidos. Então, eu sou o Vitor e vou falar mais sobre a importância do Porto de Santos para a sociedade. Como todo mundo sabe, né, a importação e a exportação são atividades de extremamente importância para gerar uma economia bem ampla do país e ganhar uma grande notoriedade disso. E pelo visto, né, o Porto de Santos
além de ser o maior complexo da América Latina, é quase responsável por 1/3 das exportações brasileiras. Além disso, ele compreende mais de 50% do PIB do Brasil e 26% do comércio internacional. Então, ele é um marco bem interessante na economia do Brasil. Com uma área de 7,8 milhões de metros quadrados, ele possui cerca de 55 terminais e 66 berços. É enorme. E quando você compara ele com outros modais de transportes, como ferrovias, transporte aéreo, transporte de caminhões, assim, o Porto de Santos ele continua sendo o maior destaque do cenário. Com isso, ele tem uma extremamente importância na economia do Brasil e também na gerar empregos. Agora sobre os armazéns. Armazém, como eu já falei, né? O Porto de Santos tem 55 terminais e 66 berços. Você pode ter noção de quantas cargas diariamente ele recebe. O porto dispõe de cerca de 500 mil metros quadrados de armazém, 950 mil de pátio, 585 mil metros cúbicos de tanques e 55 quilômetros de dutos. E o porto também dispõe armazém de granéis sólidos, açúcar, soja, farelos, trigo, fertilizantes, sal e tanques para produtos químicos e combustíveis. Tá dando agora continuidade ao trabalho, falando sobre o recorde de carga no Porto de Santos. E esse recorde foi com a carga mais movimentada, que é a soja, que no ano de 2021 teve um aumento de 10,5% comparado a 2020, atingindo 23,3 milhões de toneladas. Então é um porto especializado, tem uma área especializada nisso, tem muitos silos, entendeu? E toda a operação logística favorece com que venha trazer mais e mais grãos, principalmente a soja, para o porto. Aí agora vai passar uma imagem que é do ship loader, que é o carregador de navios, que é muito rápido para carregar os navios, para facilitar essa atividade logística. E nós também sabemos que lá existem sugador de granéis e outras coisas que facilitam essa logística dos grãos. Lá também vai ter a Hiperlândia, né? A Hiperlândia em si consiste em a rede de influência que o porto vai ter. E a influência que ele tem em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, que são de onde essas mercadorias vêm para o Porto de Santos para ter o seu destino final para o exterior. E agora uma imagem de cima do Porto de Santos. Obrigado. Olá, agora dando continuidade ao trabalho, eu irei falar sobre os dados técnicos referentes ao Porto de Santos. O Porto de Santos ele possui uma profundidade de 15 metros, ou seja, navios de até 14,5 metros poderão entrar nesse porto sem nenhum problema. O calado ele é a medição que costuma estar na proa, meia nau e na popa do navio, mostrando quanto ele afundou, e caso ultrapasse a linha vermelha, esse navio afundou mais do que devia, trazendo prejuízos. O diâmetro da bacia de giro do Porto de Santos é em média 680 metros, ou seja, navios de até 340 metros podem entrar neste porto sem nenhum problema. Agora iremos falar sobre a largura do canal de acesso, que é 220 metros. O canal de acesso é basicamente por onde o navio vai passar para chegar ao porto, com a ajuda de um prático. E o prático, ele basicamente conhece a área, então ele vai auxiliar o navio em toda a rota para esse navio não ter nenhum prejuízo e passar pelo melhor caminho possível. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre quais tipos de área de atracação o Porto de Santos possui. Você se lembra lá no começo, quando foi dito que ele possui várias áreas de atracação? Então, agora vocês irão ver elas. Olha, ele possui área de atracação de granéis líquidos, de carga geral, de granéis sólidos, de sólidos vegetais, granéis sólidos, de granéis minerais,
granéis líquidos. Eles possuem também área de atracação para passageiros, que são aqueles navios que estão trazendo pessoas ou estão embarcando pessoas. Ele possui de carga geral, que é de quê? Celulose. Celulose é a matéria-prima que é extraída do quê? Das árvores. Ele possui também carga geral de produtos siderúrgicos, carga geral de veículos, berços públicos multipropósito, ou seja, eles têm vários propósitos, e carga offshore, que é o que? Operado no mar. Tudo que tiver offshore é operado no mar. Então, terminamos essa parte sobre as áreas de atracação do porto. E chegamos ao final da nossa apresentação sobre o Porto de Santos, esse gigante da área portuária. Esperamos que tenhamos passado com clareza todas as informações necessárias sobre esse porto e esperamos que tenha entendido como ele funciona, de forma mais resumida, claro. E agora deixaremos vocês com um vídeo que fala um pouco mais sobre esse gigante da área portuária. Onde são transportadas as cargas de maior valor agregado. O Porto de Santos está localizado a 70 quilômetros do maior polo industrial do país. Por rodovias e ferrovias, faz ligação com os principais produtores agropecuários nacionais, conectando o Brasil, gerando valor, mais produtividade e desenvolvimento para o país. O que confere ao porto participação de aproximadamente 30% na corrente comercial brasileira. São mais de 50 terminais em 16 quilômetros de cais e 25 quilômetros de canal navegável. 60 berços de atracação, mais de 100 km de linhas férreas e 55 km de dutovias. O Porto de Santos está habilitado para receber navios de 366 metros, as maiores embarcações que visitarão regularmente a costa leste da América Latina, consolidando o Porto de Santos como concentrador de cargas no país. Tudo isso funcionando 24 horas, 365 dias no ano, conectando mais de 600 destinos e 200 países.